Bom, agora a gente fala com Shailon Yan, que é engenheiro aeronáutico, para tentar analisar essas possíveis causas desse acidente. Muito obrigado pela presença do senhor aqui no Link Record News. Primeiramente, ontem a gente ouviu a notícia aí de pane seca. Aí depois logo essa notícia teria sido de que não foi pane seca, que talvez o piloto tivesse despejado esse combustível. Aí mais tarde foi divulgado também que o modelo dessa aeronave não tinha esse dispositivo para despejar combustível. Quer dizer, como que está essa história? Qual que é a opinião do senhor sobre esse acidente? O que teria sido essa possível causa? Claro que ainda é muito prematuro para a gente falar, o acidente foi ontem, mas na opinião do senhor, pelo que o senhor viu até agora. Boa tarde, obrigado pelo convite. Boa tarde. Sempre que acontece um acidente aéreo, você vê, ainda mais agora em tempos de rede social, internet, você recebe milhares de informações diferentes, cada uma falando uma coisa diferente. Eu costumo dizer que aviação, futebol e política, todo mundo é especialista, né? É muito cedo para a gente poder dizer o que aconteceu. O que a gente pode, talvez, seja traçar alguns cenários, que é o que os investigadores estão fazendo agora. Então, no começo da investigação, o que você faz é abrir as possibilidades, tentar criar possíveis cenários e ver onde as coisas se encaixam. Tá? Nesse caso, em particular, primeiro porque não é uma aeronave comum, conhecida, que a gente vê. Ela é uma aeronave que teve uma fabricação de 390 aeronaves apenas, voou no Brasil por um tempo na Amazônia e você não tem tanto acesso à documentação dela aqui. Então, as informações que estão chegando são no mínimo, conflitantes algumas vezes. Hoje, a tese das redes sociais, a tese da internet é a tese da pane seca, ou seja, a tese de que acabou o combustível antes do aeroporto. Aí, por outro lado, temos a imagem também do radar. Se o combustível estava no fim, como se explica, então, aquelas voltas sendo realizadas em torno do local onde aconteceu o pouso forçado? Por que, então, esse atraso, né, no pouso e não o pouso direto? Pode ter sido, de repente, esse outro avião também, que pediu um pouso de emergência, ele estava esperando isso? Mas se eu venho com pouco combustível, eu já declaro emergência antes e peço para pousar. Tá? E aí eu tenho prioridade na fila, que foi o que o outro avião, eventualmente, se o que está circulando na internet for verdade, fez. Então, se o comandante sabia que tinha pouco combustível, porque ele podia não saber, mas se ele sabia que ele tinha pouco combustível, ele tinha que ter declarado emergência, não porque ele estava com uma pane elétrica, eventualmente, mas sim porque estou com pouco combustível, preciso de prioridade no pouso. Essa questão da pane elétrica que foi sinalizada, até então é o que veio à tona como informação passada para a torre de controle, imaginando que algum mecanismo do avião se assemelhe, por exemplo, a um painel de um automóvel comum, onde temos ali aquele ponteiro que indica o tanto de combustível. Uma pane elétrica poderia, inclusive, ter afetado também esse ponteiro e feito com que o piloto se enganasse? E se realmente houve a pane elétrica, uma outra pergunta também aproveitando, o rádio funcionaria? Quando um avião desse tipo, um avião regional, ele tem vários sistemas redundantes. E você tem alguns equipamentos que são mantidos com a bateria da aeronave. Então, supondo que a pane elétrica não afetou as baterias, a alimentação, então o mínimo necessário para ele funciona. Tá? Você perde uma série de indicações no seu painel, você pede uma série de iluminações e coisas desse tipo, mas... É como se fosse um gerador, Isso, vai. Faltando luz, tem um gerador. Na verdade Quando ele está voando, ele tem um gerador funcionando. Quando você tem uma pane elétrica, significa que esse gerador parou de dar energia para o avião. Aí você usa a bateria para alguns itens, tá? Para você manter o voo minimamente seguro. Tá? Então, algumas informações ele ainda tinha. Eu não conheço a aeronave. Saber se a indicação de combustível ainda estava vigente... não sei. Mas o fato é que todo piloto, né, durante o treinamento dele, uma das coisas que todo piloto aprende e ele faz ao longo da vida dele é controlar o combustível. Porque você sabe quanto você está consumindo por tempo de voo. Todo mundo que voa sabe isso. Então é um cronômetro e ficar fazendo conta. Inclusive, isso é muito importante por conta do peso do avião também, né? Isso Sim, é importante durante o voo. Na medida que você vai consumindo combustível, você alivia o peso, você ganha em performance e tudo mais. Mas o fato é que você sabe quanto você consome por tempo de voo, por hora de voo. Então, se você perde toda a indicação de combustível, mas você sabe quanto você tinha antes,
pelo tempo que você está voando, você vai calculando isso até você chegar num aeroporto que você consiga parar para resolver esse problema. Shailon, eu peço para que você siga aqui com a gente. Nós temos uma informação importante que depois pode ser, inclusive, analisada por você. Porque um copiloto da Avianca que estava em uma rota próxima ao voo da Chapecoense afirmou ter ouvido o diálogo entre o piloto da aeronave da Alamia e a torre de controle do aeroporto colombiano de Rio Negro. Vamos ouvir. Mientras él vio a Colombia aterrizando, este avión, el RJ-85, estaba por encima de nosotros, ahí, dando vueltas también. Y de repente llegó y dijo, ¿qué fue lo que le dijo? Le dijo a la controladora, pues yo no me acuerdo el call sign, solicitamos prioridad para proceder a la pista, solicitamos prioridad para proceder al localizador, tenemos problemas de combustible. Me acuerdo y todo que el comandante dijo, es que tiene problemas de combustible y no se va a declarar en emergencia. El man en ese momento no se declaró en emergencia. Cuando la controladora dijo, informa el problema que tiene, y el man dijo, no, ahora tenemos falla total eléctrica, vectores para proceder a la pista. Ayúdenos, vectores para proceder a la pista, vectores. Y ahí se paró la cosa. Y la controladora, responda. Responda. Y se le quebró la voz a la controladora, parce, se puso de la vida súper mal, pero fueron 2 minutos súper tenso el man pidiendo ayuda. Ayúdenos, vectores para la pista, vectores, señorita, vectores, le decía. Y nada, y ya se escuchó pues cuando se dieron y se cortó la comunicación y ya, esa vaina súper pesada, pero los manes se declararon en emergencia y después declararon que tenían una falla total eléctrica. Bom, então primeiro ele relata aí que ouviu o piloto da aeronave que levava a equipe da Chapecoense dizer que tinha falta de combustível, que queria prioridade para a aterrissagem. Na sequência, com a negativa da torre, ele disse agora é uma pane elétrica, uma pane total elétrica. O que eu entendi da conversa foi que, primeiro, isso parece ter sido depois da espera, ou seja, depois que ele estava orbitando. Primeira coisa assumindo que o relato é verdadeiro, e acho que isso é um cuidado que a gente tem que tomar, porque o que circulou de fotos e relatos nas redes sociais foi uma grandeza. Então, assumindo que o relato é verdadeiro, e parece ser, essa conversa toda aconteceu depois da espera. Tá? Então, depois da espera, ou seja, depois que ele deu aquelas 2 voltas, ele acionou a torre e disse, olha, eu estou com problema de combustível. A torre fez o procedimento certo. Se você está com problema de combustível, você declara emergência. Você tem que declarar emergência, é protocolo. Por quê? Porque ela vai te passar na frente de todo mundo que está na fila. Então, para ela te passar na frente de todo mundo que está na fila, você tem que declarar. É só dizer, estou em emergência, problema de combustível, e ele vai partir para o pouso. Aí ela devolveu para ele. Qual é o problema que você tem? Declara a emergência. Qual é o problema que você tem? E aí ele já falou, perdi, estou com pane generalizada elétrica. E depois não tem mais resposta. O que pode ter acontecido, né? Se isso tudo aí é verdade, o que aconteceu foi que acabou o combustível, os motores foram parando, à medida que os motores param, os geradores param, e ele fica só com aquela energia da bateria. Por isso que ele conseguiu continuar falando até o momento da queda. É difícil para quem é do meio, para mim, acreditar que ele partiu para o destino sem combustível para chegar, ou seja, ele deliberadamente ele não cumpriu com as regras. Mesmo não colocando a ocupação máxima, porque é uma aeronave que poderia levar 100 passageiros ou 72? Isso, ele colocou menos, então pensando naquela potência e otimização de combustível com relação à carga. Não faz sentido, porque o que você tem nas redes sociais também, na internet, é que o alcance dessa nave seja de 3.000 quilômetros. E o destino dele estaria próximo de 3.000 quilômetros. Se isso é fato... É muito justa essa conta, ele né? já saiu errado. Qual seria a margem ideal? Por exemplo, claro que supondo que... A regra internacional, basicamente, né, varia de país para país, de local para local. Vamos falar do Brasil. Eu tenho que sair da onde eu estou. Então, como é que eu calculo o combustível que eu preciso? Eu vou fazer São Paulo, Goiânia. Então, eu tenho que calcular quanto combustível eu preciso para fazer São Paulo, Goiânia, mais o combustível para fazer uma alternativa, por exemplo, Brasília, mais 45 minutos de combustível para o caso de eu ter que ficar circulando. Então, eu nunca... Se eu vou sair São Paulo, Goiânia, e meu avião só cabe combustível para fazer São Paulo, Goiânia justo,
eu não consigo fazer esse voo dentro da regra. Por exemplo, uma queda de energia no aeroporto, você não consegue pousar e aí você tem que circular. Se eu tiver que circular, eu vou cair. Mas agora não consegue fazer esse voo dentro da regra. Quem que fiscaliza isso? Porque é algo muito importante. A princípio, queriam que essa empresa fizesse um voo fretado, coisa que a ANAC, ainda bem, proibiu, então, que esse avião saísse de solo brasileiro, já que as competências entre os países envolvidos poderiam dispor dessa rota. Tanto o Brasil quanto a Colômbia poderiam dispor dessa rota. Isso é um acordo bilateral que existe, ou seja, são acordos que existem entre os países. Então, a ANAC fez corretamente o que tinha que fazer. Essa primeira parte, então, corretamente. Mas aí o voo, então, seguiu de Santa Cruz de la Sierra deveria chegar, então, até Medellín, na Colômbia. Uma vez que o piloto fale que está tudo ok, basta, então, a orientação e todas essas colocações feitas apenas pelo piloto para que ele siga com o voo? Ninguém mais, a partir disso, tem o poder de fiscalizar e barrar esse voo? Vou fazer uma analogia para você. Como é que funciona o sistema de certificação? Como é que você qualifica as coisas? Então, primeiro, é como se fosse uma cebola com várias camadas. Então, você tem o proprietário de uma aeronave. Eu compro a minha aeronave para voar comigo, com a minha família e tudo mais. Qual o nível de fiscalização que eu sofro? Eu sofro um nível de fiscalização, vamos dizer assim, básico. Eu tenho as regras que eu tenho que seguir, tá? E eu, como piloto, sou o responsável pelos meus voos. Então, a responsabilidade é toda minha. Isso está no Código Brasileiro de Aeronáutica. No caso, ele era dono da empresa e piloto também, né? Isso, mas no caso ele é uma empresa. A gente chega na segunda camada, vamos dizer assim, da cebola, que eu comprei um avião pequeno, menor ainda do que esse, transporta até 15 passageiros, e eu vou oferecer esse avião como fretamento, ou seja, um táxi aéreo. Tá? Eu já tenho que ter um nível a mais de regulamentos a seguir. E aí, a minha empresa passa por uma certificação junto à autoridade aeronáutica. Isso funciona assim aqui, funciona assim praticamente todos os signatários de um acordo que existe com uma entidade, um organismo internacional, chama Organização de Aviação Civil Internacional. Ok, que isso muda? O exemplo que eu dou é o seguinte: eu abri uma lanchonete e eu vou abrir uma rede de lanchonetes. Suponha que eu tenha uma autoridade de fiscalização de lanchonetes. Eu tenho dois jeitos de fiscalizar se eu, como dono da minha lanchonete, estou fazendo as coisas direito. Eu coloco um fiscal na porta de cada lanchonete e provo cada hambúrguer que sai de lá de dentro. Tá? Impossível. A segunda coisa é, eu estabeleço regras e padrões e de tempos em tempos eu vou lá na lanchonete e vejo se ela está seguindo as regras dos padrões. Se ela não tiver, eu multo, eu fecho. A mesma coisa acontece com a aviação. Não dá para olhar avião por avião. É a mesma coisa que você olhar sanduíche por sanduíche. Não dá. Então, quando você se propõe a ser uma empresa aérea, você vai lá e obtém a certificação junto à autoridade aeronáutica. Você escreve um monte de procedimentos e processos. Ali está escrito o que você tem que seguir. No caso dessa empresa, ali estava escrito como é que ele fazia para liberar os voos. Tá? Então, a responsabilidade é da empresa e do comandante da aeronave. E lá tem as regras. Olha, para sair de tal lugar para tal lugar, você tem que ter quanto de combustível? Tem que ter combustível para chegar lá, mais alternativa, mais um tempo de espera. Pode variar de país para país, mas isso tinha que estar lá. Quando é que isso é fiscalizado? Quando a autoridade aeronáutica vai lá na empresa e faz vistoria. Isso acontece uma vez por ano, 2 vezes por ano, depende. Então, a fiscalização se dá nesse nível. Não se dá voo a voo, partida a partida. É inviável, né, fazer isso. Então, é assim que funciona. Quanto maior é o avião que você vai operar, maior é o nível de certificação que você tem que cumprir. Maiores são os requerimentos. Pelo menos deveriam ser maiores, exatamente. né? É assim que funciona. Shalom, muito obrigada pelos esclarecimentos, então. Vamos aguardar agora a perícia, o trabalho que deve ser realmente feito, analisando cada detalhe. Muito obrigada mais uma vez pela participação. Obrigado a vocês e, bom, espero que não tenha uma próxima tão próxima. Sim. Tomara. Obrigado.